Salve, rapaziada, Fortaleza 0, Vasco da Gama também 0, resultado amargo para o Fortaleza e um resultado espetacular e doce como mel para a torcida do Vasco. Mel, sua boca tem o mel. Por quê? Primeiro estava bem claro o cenário das duas equipes. O Fortaleza vindo de jogos bem consistentes aí na Sul-Americana, na Série A e também na Copa do Nordeste, goleando, metendo 5 no Alto, metendo 4 no Boca, vencendo na Série A também, venceu recentemente, não contra o Bragantino, que foi empate, mas antes do Bragantino, o Fortaleza, ele consegue vencer lá do São Paulo na estreia da Série A. Então, o Fortaleza, ele vem numa sequência muito boa, melhorando muito seu futebol. Tem um treinador há mais tempo, tem um elenco melhor, jogando no Castelão com o apoio do seu torcedor. É óbvio que o Fortaleza estava com a missão hoje de abrir vantagem, fazer 1-0 ou 2-0 por volta disso, e aí você jogar uma pressão absurda para o Vasco lá em São Januário, o Vasco ter que se atirar para cima do Fortaleza, e aí o Fortaleza fechadinho, explorando as jogadas em transição, poder fazer mais 1, 2 gols e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A missão do Fortaleza estava bem clara, eu tenho que vencer esse primeiro jogo, para abrir vantagem e ir mais tranquilo lá contra o Vasco, jogar pressão todinha para o Vasco ter que se atirar para cima de mim no jogo da volta. Já o Vasco é um cenário completamente diferente. O Vasco não tem nem treinador. Acabou de tomar uma goleada histórica, 4-0 contra o Criciúma lá em São Januário. Então você vindo de uma crise, os jogadores ali tiveram uma conversa com a organizada, o Vasco tomando goleada, mal na Série A, na Copa do Brasil, tomando vareio de bola de Água Santa, não jogando bem contra o Marcílio Dias, no Campeonato Carioca nem conseguiu chegar na final. É um Vasco bem mais em crise e com um elenco pior do que o Fortaleza e sem treinador. Então a missão do Vasco estava clara, eu tenho que sobreviver. Esse foi o ponto X da questão. E o Vasco conseguiu sobreviver. O desempenho foi fraquíssimo, mas eu acho que hoje, quando você está sem treinador e vindo de uma crise, enfrentando um Fortaleza que está bem, você conseguir o resultado, eu acho que ele já é muito expressivo. Você conseguiu o resultado ali de 0-0 e levar o jogo para a volta com o apoio do seu torcedor, possivelmente com um novo treinador, e aí a equipe pode estar muito mais encaixada, muito mais bem ajustada, e daqui para lá são 3 semanas, o Vasco ele pode se sobressair daqui a 3 semanas, buscar a vitória em São Januário e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Veremos. Mas a escalação está em tela para vocês, está bem claro, pelo menos, né, para mim. O Vasco foi com 3 zagueiros, com Léo Pelé, com Maicon e também com Rojas. Beleza, 2 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cocão. Paulo Henrique na lateral direita, Piton na esquerda, David, Pablo Verrete, horroroso hoje em campo, eu diria que um dos piores em campo, e Ryan ali no ataque. É tipo um falso 3-4-3. Na prática desse 3-4-3, não foi um 3-4-3 exatamente, porque no 3-4-3 você ataca com 3 jogadores, no teu meio campo tu vai ter 4 jogadores ali em linha e depois tu vai ter 3 zagueiros. Não era exatamente assim que funcionava. Primeiro que o Lucas Piton praticamente não passou do meio campo em quase todo o jogo. David, que é ponta esquerda e que deveria passar muito mais no meio campo, praticamente não passou em quase que toda a partida do meio campo. Surreal, David apagadaço em quase que todo jogo. Achei a partida bem fraca de David. E aí você vai para um Paulo Henrique, que esse sim, consegue espetar um pouco mais, foi um jogador que conseguiu ser mais arisco nos contra-ataques, conseguiu roubar algumas bolas, conectar alguns contra-ataques. Gostei da parte de Paulo Henrique. Foi um dos poucos jogadores do Vasco que se salvaram na partida de hoje. Mas no final das contas, vamos colocar ali que é um... Eu vou dizer que é um 5-3-2, basicamente. Com David voltando ali para recompor um pouco mais, Rian também, Verrete, e aí você tem essa dupla de volantes e os 2 laterais que fechavam ali uma linha de 5 lá atrás para tentar anular as jogadas do Fortaleza. Mais ou menos isso. O Fortaleza foi com João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Felipe Jonathan, Pikachu, Zé Wellison, Rosseto, Tomás Pochettino, Imana Machuca e Juan Martín Lucero. Aí você já está bem claro o cenário aqui. O Fortaleza ele tinha mais jogadores pelo meio campo para circular a bola. Tinha o Matheus Rosseto, que fez um bom jogo, tinha o Zé Wellison, que fez um bom jogo, tinha o Tomás Pochettino, que fez um ótimo jogo também, meteu bola na trave, conseguiu fazer boas jogadas de articulação, finalizou bolas perigosíssimas para Léo Jardim ter que fazer boas defesas, e Machuca, ele não jogava como um atacante na última linha, como um segundo atacante. Ele jogava flutuando pela esquerda, pela direita e pelo centro. Então era mais ou menos 4 jogadores do Fortaleza nesse meio campo contra 2 do Vasco. Era meio que um 4-2 no meio campo. E é óbvio que por ali é que o Fortaleza ia criar situações. E foi isso que mais ou menos aconteceu durante a partida. Então, o Fortaleza no primeiro tempo,
ele tem um domínio soberano da partida. Se a gente analisar a estatística do jogo, o Fortaleza teve muito mais posse de bola, o Fortaleza teve muito mais chances criadas na partida, o Fortaleza teve muito mais finalizações e merecia vencer nesse primeiro tempo. Mas, aí é que tá, o segredo e o brilho das Copas. Não vence a partida quem joga mais, não. Vence o jogo, se classifica quem é mais eficiente. Coisa que o Fortaleza não teve na partida de hoje, tá? Bom, partindo agora para a questão do time da partida, dos minutos, de cada momento perigoso da partida, aos 15, ó, eu tô aqui, gente, meu computador tá horrível, tá? Eu não sei porquê, mas tá horroroso. Eu estou aqui pessimamente mal posicionado para fazer esse vídeo para vocês. Mas enfim, aos 15 é a primeira e quase que única chegada do Vasco com perigo, que é na única chegada de David no ataque, que ele dá um chapéu em Matheus Rossetto, finaliza a bola, desvia e quase vai no gol. A bola raspa um pouquinho ali atrás, uma finalização perigosa do Vasco. Tirando isso, o Vasco não faz quase que mais nada. Aos 17, Rossetto devolve o chapéu em David, solta para Pochettino que chuta e ele já tem que fazer uma ótima defesa. Aos 28, mais o chute de Pochettino de fora da grande área, no bate e rebate ali na grande área, a bola sobra para ele, ele finaliza a bola, raspa a trave. Aos 36, Machuca faz uma grande jogada, passa por dois, corta mais um, solta para Pikachu, que cara a cara finaliza. Léo Jardim faz a defesa no rebote, Pikachu finaliza de novo, Léo Jardim faz outra defesa e depois a bola é espanada. Mais uma boa chegada do Fortaleza aos 36. Essa foi uma chance claríssima de gol. Aos 39, Machuca, mais uma jogada agora pela direita, se apresentando muito bem para o jogo. Machuca fez um ótimo jogo, na minha opinião, no primeiro tempo, pelo menos. Solta a bola para Lucero, Lucero finaliza a bola para fora, a bola vai raspando a trave. Faltou eficiência na finalização do Lucero nesse lance. Aos 46, mais uma oportunidade de gol do Fortaleza criada agora por Zé Wellison. Zé Wellison chega na linha de fundo com uma boa jogada de Rossetto, que ele solta para Felipe Jonathan faz o corta-luz, a bola sobra para Zé Wellison na ponta esquerda, ele lança a bola para Pochettino, não foi um cruzamento, foi um passe, tá? Ele dá o passe para Pochettino sozinho na grande área, finalizar a bola cara a cara com o Léo Jardim, a bola vai na trave. É um primeiro tempo que você conta ali 4, 5 chegadas do Fortaleza contra uma do Vasco. Ao todo foram 16 a 9 finalizações, 6 a 1 em finalizações na barra aí, favorável ao Fortaleza. Mas é aquilo, não foi eficiente da forma como deveria ser e não consegue terminar o primeiro tempo vencendo a partida. Fortaleza com mais volume de jogo, sendo muito mais associativo nas jogadas que tentava fazer, principalmente no meio campo, com muita movimentação de Machuca, de Pochettino, do Zé Wellison, do Matheus Rossetto, que conseguiu fazer um bom jogo também, e o Fortaleza era soberano, com muito mais volume de jogo, estava ameaçando muito a equipe do Vasco. Só que aí é que tá, né? Não fez o gol. Vem o segundo tempo. E aí o Vasco, ele promove algumas alterações que eu vou trazer aqui em tela para vocês. O Vasco não estava jogando nada, o Vasco estava muito espaçado em campo, era uma ou outra espetada com ultrapassagem de Paulo Henrique ali na lateral direita, que o Vasco tentava fazer algo e só. Era um futebol muito pobre do Vasco, paupérrimo, não fazia nada em campo e tinha que mexer. E o treinador mexe, né? Coloca o Galdames, coloca o Esforza para preencher um pouquinho mais o meio campo, depois ele coloca o Adson, tira Matheus Carvalho, o David, que foi horroroso, e o Hugo Moura. E o Vasco ele melhora no segundo tempo. Não é que o Vasco ele melhora para ser melhor do que o Fortaleza, mas ele consegue conter o ímpeto do Fortaleza. Ele consegue controlar um pouco mais a posse. Quando tinha a posse não se desfazia de qualquer forma. Conseguia reter um pouquinho mais, cavar algumas faltas, reter um pouco mais a bola no campo de ataque e esfriar mais o jogo. E foi isso que o Vasco fez em todo o segundo tempo. O Vasco esfriou muito a partida do Fortaleza, que se mostrou uma estratégia eficiente. E aí, meus amigos, o Fortaleza ele criou muito pouco no segundo tempo. Só com o chute de Zé Wellison de fora da grande área, que Léo Jardim fez uma ótima defesa, mais uma vez Léo Jardim tendo que aparecer. Aos 46, Tinga, numa blitz ali já na reta final do segundo tempo, no abafa, no, vamos dizer assim, aspas no Bumba Meu Boi. Tinga faz o cruzamento, Kevin chuta de primeira, Léo Jardim faz mais uma ótima defesa, e aos 46, Hércules cruza a bola para Moisés desvia para trás, e Lucero na grande área finaliza a bola, vai raspando a trave. Contabilizei aqui ao todo 10 chegadas do Fortaleza contra 2 chegadas do Vasco, basicamente, no campo de ataque com um mínimo de perigo. Ou seja, a superioridade tática, técnica do Fortaleza no jogo foi incrível, foi, assim, soberano o Fortaleza no jogo. Mas, é aquilo, não matou a partida. Então, tudo isso aqui você pega uma bolinha de papel, rasga e joga no lixo. Por quê? Porque agora é um jogo único em São Januário, daqui a 3 semanas com um novo treinador, o Fortaleza pode estar muito bem encaixado, o Vasco pode melhorar muito ou não, daqui para lá é um outro contexto de jogo, é um outro roteiro, é um outro cenário, e aí o Fortaleza desperdiçou uma chance de, pelo menos, abrir vantagem na Copa do Brasil, tá, rapaziada? Bom,
O Voivoda, ele tenta colocar ali o Marinho, o Moisés, o Kevin Andrade, Bruno Pacheco e Hércules, mas as alterações não surtiram tanto efeito assim. Quase que todos que entraram não entraram muito bem, principalmente Marinho, horroroso, Moisés também. São jogadores que fazem raiva, né, para a torcida do Fortaleza. São jogadores que sempre tentam mais difícil, sempre tentam enfeitar uma jogada ou outra e nunca são muito efetivos na partida. Mas enfim, eu acho que é isso, gente. Basicamente, o saldo fica positivo para o Vasco, pelo ponto conquistado, ó, por não ter perdido o jogo. E Léo Jardim melhor em campo por fazer pelo menos 3, 4 excelentes defesas. Se não fosse ele, o Vasco perderia o jogo. Para finalizar aqui o vídeo. E o jogo da volta, quem é favorito? Eu acho que a análise a gente pode trazer de forma mais fria no dia do jogo. Mas, pelo elenco, pelo encaixe, o Fortaleza é favorito para avançar. Ah, mas é em São Januário. Tá, mas o que é que o Vasco fez em São Januário até o momento esse ano? Tomou de 4 do Criciúma, foi humilhado pelo Água Santa, mas ainda assim conseguiu se classificar nos pênaltis, e não consegue o seu time consistente jogando bem dentro de São Januário. Então, São Januário é um caldeirão de fato, a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa, vai apoiar o time como sempre faz, mas não tem nenhum grande favoritismo para o Vasco, muito pelo contrário. Diria que é 55% para o Fortaleza, a 60%, e 40%, 45% para o Vasco, pelo fator São Januário, tá? Eu ainda estou colocando aqui um fator São Januário, porque se fosse o jogo da volta no Castelão, era 65-35 para o Fortaleza avançar, porque a gente viu o jogo de hoje como é que foi, né? O Vasco deu muita sorte em não ter perdido o jogo. Bom, gente, é isso. Abraço para todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, gente. Abraço.